Olá, amigos, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Estamos de volta, dando continuidade e prosseguimento à nossa matéria de processo penal, falando agora sobre o tema jurisdição e competência. Bom, para uma melhor organização do nosso conteúdo, eu dividi esse tema em 3 blocos. Então, nós teríamos jurisdição e competência bloco 1, jurisdição e competência bloco 2 e jurisdição e competência bloco 3. Antes de mais nada, pessoal, eu preciso fazer uma introdução do tema com vocês. E a introdução que eu quero fazer com vocês primeiro é que vocês entendam, certo? Que jurisdição é diferente de competência. A jurisdição, meus grandes amigos, ela é una. A jurisdição é uma só, certo? Que são os atos desempenhados pelos juízes, seja de primeiro grau, os juízes de segundo grau e também os ministros lá dos tribunais superiores, do STJ e do STF. Então lembrem que a jurisdição é una, certo? A competência, amigos, que vocês estão vendo aqui, ela é, na verdade, a organização da jurisdição. É como a jurisdição se organiza. Aqui está. Certo? A organização da jurisdição. Então não é a mesma coisa. Ah, eu vou ter aula de jurisdição e competência e parece que é tudo a mesma, são sinônimos. Não. Estão vendo aqui a separação que existe, certo? Critérios. Bom, meus camaradas, ao todo são 3 os critérios que a gente utiliza para fixar o que? A competência, certo? Afinal de contas, nós precisamos saber como vai se dar o exercício da jurisdição. E a gente sabe como se dá o exercício da jurisdição pela competência. Então, aqui está. Exercício da jurisdição. E quais são os critérios para estabelecer a competência? Bom, primeiro, né, pessoal, nós vamos ter a competência em razão da pessoa, também conhecida aqui como competência ratione persona. Tá aqui. Depois, nós temos também a competência em razão da matéria. Também conhecida como competência como eu estou falhando na escrita?
Racione matéria. Aqui está. E ainda vamos ter a competência em razão do lugar, também conhecida como Racione loci. Aqui está. Então, são os 3 critérios que a gente tem, que a gente utiliza para fixar a competência. Vamos partir para uma informação importante agora. Essas competências, amigos, elas são de extrema importância. Só que 2 delas são absolutas, são as 2 primeiras. Essas 2 primeiras, elas são ou se caracterizam como competência absoluta. Aqui está. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pessoal, que elas obrigatoriamente têm que ser obedecidas. As regras de competência em razão da pessoa e as regras de competência em razão da matéria precisam ser obedecidas. Se elas não forem obedecidas, a consequência é a nulidade absoluta. Os atos são nulos, certo? Os atos automaticamente serão nulos. Então é importante cuidar isso. Já em razão do lugar, Racione loci, por consequência, nós vamos ter aqui, claro, competência relativa. Ali está. Ou seja, meus amigos, aqui admite convalidação. Mesmo que alguma regrinha de competência relativa não tenha sido obedecida, se não for arguído no momento correto, os atos de competência aqui podem ter valor. Os atos jurisdicionais praticados podem sim, certo, ter alguma validade. Bacana, né? Então, cuidem em relação a isso. Agora, a grande proposta, né? Nesse bloco 1, eu vou falar sobre essa primeira, competência em razão da pessoa. No bloco 2, eu falarei sobre competência em razão da matéria. E no bloco 3, eu vou falar sobre competência em razão do lugar. Acho que assim vai ficar muito bem organizado o nosso trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar essas que estão abaixo, que não nos interessam agora. Aqui está. Elas não nos interessam. E a gente vai começar falando exatamente da competência em razão da pessoa. E eu já vou apagar tudo isso aqui para usar o quadro inteiro. Afinal, vocês já têm isso, é só voltar no vídeo se tiverem interesse. Então tá aqui. Botamos assim, ó. 1. Competência em razão da pessoa. Racione persona. É a primeira coisa que nós temos que saber quando nós precisamos decidir a fixação da competência jurisdicional. E para saber a competência em razão da pessoa, é preciso se fazer uma pergunta. Qual é a pergunta que tem que ser feita? A pergunta é essa aqui, ó. Quem cometeu
a infração penal. Já preciso adiantar a vocês. A competência em razão da pessoa, ela é exclusivamente penal. Nós não temos essa modalidade na esfera civil. Essa modalidade é única e exclusiva da esfera criminal. Tem que conhecer isso bem. Por que nós temos que saber quem cometeu a infração penal? Por que motivo? Ah, amigos, porque algumas pessoas são diferentes de nós, meros mortais. Existem pessoas que, quando cometem uma determinada infração penal, elas não são processadas e julgadas por um juiz comum, por um juiz de primeiro grau, não. Elas são processadas e julgadas, meus amigos, pelos tribunais, certo? Vocês têm que saber que tribunais têm competência recursal. Se eu sou condenado, eu recorro e o meu recurso vai parar nos tribunais, mas eles também têm competência originária, ou seja, o primeiro grau para algumas pessoas já são os tribunais. Bacana isso, né? Então, pessoal, quem cometeu a infração penal nós temos que saber, porque em razão da pessoa, nós vamos ter aqueles indivíduos que possuem a chamada prerrogativa de função, ou também conhecido, né, como foro privilegiado, certo? Prerrogativa de função ou foro privilegiado. Pessoas que serão julgadas diretamente pelos tribunais. Aqui está. Serão processadas e julgadas diretamente pelos tribunais. Aqui está, certo? E que tribunais são esses que podem processar e julgar essas pessoas? Bom, amigos, nós podemos ter aqui o STF, nós podemos ter o STJ, nós podemos ter os TRFs e podemos ter os tribunais de justiça. Aqui está, certo? Quem vai determinar é a Constituição Federal de 88. Então eu posso afirmar a vocês que a competência em razão da pessoa é uma competência constitucional. É uma competência constitucional, pois está prevista na Constituição Federal de 88. Certo? Então, o que nós vamos saber aqui, pessoal? Que algumas pessoas, quando cometem algum crime, elas vão ser processadas não por um juiz de primeiro grau, mas, como eu disse para vocês, diretamente por esses tribunais. A grande pergunta que se faz aqui é: a competência por prerrogativa de função, ela fere o princípio da isonomia?
ela fere o princípio da isonomia? A Constituição diz que todos são iguais perante a lei, que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Só que a mesma Constituição agora, ou a nosso CPP, está prevendo foro privilegiado para algumas pessoas. Isso fere o princípio da isonomia ou não? Resposta: não. Essa é a resposta, não fere. E por que motivo não fere? Meus amigos, porque a prerrogativa é da função que a pessoa exerce, certo? E não da pessoa que ela é. É isso que vocês têm que entender. Pela função exercida, ela detém o foro privilegiado, não pela pessoa que ela é. Tanto é que, se uma pessoa detém um cargo que dá a ela foro privilegiado, ela só vai estar no foro privilegiado enquanto ela deter o cargo. Se ela, por algum motivo, perder o cargo, ela também perde o foro privilegiado. Exemplificando, vamos pegar a nossa Constituição Federal. Vamos vir aqui até ela. A Constituição Federal traz uma competência do STF. Podem ver aqui, ó. Nós temos aqui a competência do STF. Compete ao STF a guarda da Constituição, cabendo-lhe, ao inciso 1, processar e julgar originariamente. Vejam, não é em grau de recurso. Não é em grau de recurso, é competência originária. A origem já é ali. E aí, pessoal, a gente vem para a letra C. Não, que letra C? A letra B. A letra B para nós é uma questão importante. Nas infrações penais comuns, quem? O presidente da República ou vice-presidente, bem como os membros do Congresso Nacional, os próprios ministros do STF e o Procurador-Geral da República. Todos esses indivíduos, quando cometem crimes comuns, eles são julgados pelo STF diretamente. Tanto que vocês sabem, eu não preciso relembrá-los que presidente da República, quando comete crime comum, é julgado pelo STF, e quando comete aquelas infrações político-administrativas, que a gente chama de crimes de responsabilidade, por exemplo, pedaladas fiscais, é julgado pelo Senado. E aí as consequências não são criminais. Então percebam que o presidente da República é julgado pelo STF enquanto presidente. Exemplo, se o Lula continuasse sendo presidente da República, ele não estaria sendo processado e julgado pelo juiz Sérgio Moro. Ele estaria sendo processado e julgado pelo STF. Se os crimes que ele cometeu, né, claro, certo? Pelos crimes cometidos. Não importa se os crimes cometidos foram durante o exercício presidencial ou não. Exemplo, eu, Adriano, sou uma pessoa comum, cometo um crime. O meu processo está correndo numa vara comum. Comum. Me torno presidente da República. Meu processo vai para o STF. Nesse período eu deixo de ser presidente da República. Meu processo volta para a vara comum, normalmente. Certo? Isso é muito importante. Vocês saberem que só existe a prerrogativa enquanto a pessoa que detém esse privilégio tiver o cargo. Porque a prerrogativa é da função, é do cargo. Certo? Então vocês cuidem,
Porque o STF julga em crimes comuns esses caras aqui. Talvez a tua prova pergunte. O presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso, os ministros, o procurador-geral da República. Cuida isso enquanto eles estiverem na função. Por outro lado, tem pessoas que são julgadas não pelo STF, mas pelo STJ. E pelo STJ, elas estão, amigos, previstas no artigo 105. 105. Vamos chegar nele. Aqui, do Superior Tribunal de Justiça. Compete ao STJ. Aliás, STJ que é um tribunal novo, né? Tribunal que surgiu com a Constituição Federal de 88. Nós temos 30 anos de STJ, assim como nós temos 30 anos dos nossos TRFs, né? É novinho. Novinho nosso STJ, novinho nosso TRF, são balzaquianos. Aliás, não sei se dá para usar essa expressão no masculino, mas enfim. Olha o que diz o 105. Opa. Olha o que diz o 105. Compete ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, processar e julgar originariamente nos crimes comuns. Agora existe uma proporção, né? Enquanto o presidente é julgado pelo STF, os governadores dos estados e do Distrito Federal são julgados pelo STJ. Boa questão para cair em prova, não é verdade? E nestes e nos de responsabilidade, aí vem os desembargadores dos tribunais de justiça dos estados. E aqui eu quero que vocês cuidem, e do Distrito Federal. Por quê? Porque hoje em dia, principalmente com esse famoso julgamento do presidente Lula, o recurso caiu aqui no TRF da 4ª Região, e muito se fala ali nos chamados desembargadores federais. Curioso, porque desembargador federal é uma expressão que a Constituição não prevê. A Constituição prevê a expressão desembargador para os tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, mas não prevê desembargador federal. Eles, para se equiparar, usam essa expressão. Eles meio que se adonaram dessa expressão, se apropriaram dessa expressão. Então, quando a gente vai ao TRF, na porta dos gabinetes vai estar lá, né? Gabinete do desembargador federal Vitor Laus, gabinete do desembargador federal Tadaque Rose, gabinete da desembargadora federal Marga Indbar Tesler. Tá lá. Nos regimentos internos também está lá como desembargadores federais. Na Justiça do Trabalho também, né? Para equiparar os juízes do trabalho de 2º grau, eles gostam de ser chamados de desembargadores do trabalho. Mas eles não são, eles são juízes do trabalho de 2ª instância. Assim como a Justiça Federal. Esses juízes que estão julgando o Lula, o recurso do ex-presidente Lula, eles são juízes federais de 2ª instância. Mas eles não são desembargadores federais. De qualquer maneira, o STJ julga eles também, ó. Porque fala agora, os membros dos tribunais de conta dos estados e do Distrito Federal. Os membros dos tribunais regionais federais, que são esses camaradas aí, os juízes federais de 2ª instância. Dos tribunais regionais federais, eleitorais e do trabalho, os membros dos conselhos e tribunais de contas dos municípios e os membros do MP da União que oficiem perante tribunais, procuradores da União. Esses camaradas são julgados pelo STJ, certo? Vejam aqui mais um exemplo, então, de que competência originária. Na tua prova, tu tem que cuidar. Tu tem que ficar bem esperto, então, na tua prova em relação a isso. Por que motivo? Ora, meus amigos, porque a banca vai querer inverter. Vai querer dizer que o STJ julga presidente da República, quando ele julga, na verdade,
Governador, chefe do executivo nos estados. Cuida isso. Quem mais tem competência originária? Tribunais. Então a gente agora desce um pouco mais e a gente vem agora para os TRFs. Também tribunais novos, também da Constituição de 88. Certo? Os tribunais regionais federais. E aí a gente vai até o artigo 108. Compete aos TRFs processar e julgar originariamente. Agora, meus amiguinhos, olha que bacana. Os juízes federais da área de sua jurisdição, incluindo Justiça Militar e do Trabalho nos crimes comuns. Cuidem. Esse juiz federal aqui é o juiz da Vara Federal de Canoas, é o juiz da Vara Federal de Curitiba, é o Sérgio Moro, por exemplo. Se o Sérgio Moro comete um crime, ele vai ser processado pelo TRF da 4ª Região. Mas se um membro do TRF da 4ª Região comete um crime, ele é julgado pelo STJ. Lá eles falam os membros dos tribunais regionais federais. Aqui ele chama juízes federais da área de sua jurisdição. Viram que bacana? Cuidem com essa competência. Competência dos TRFs em razão da pessoa. E nós temos outro tribunal, certo? Outro tribunal que é os TJs, e os TJs nós temos, por exemplo, o artigo 110, onde diz: cada estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva capital, certo? Então o que acontece? Eles julgam, por exemplo, juízes de primeiro grau, mas juízes estaduais. Assim como eles julgam também prefeitos, assim como eles julgam essas pessoas, né? Também está previsto. E mais, é importante cuidar, pessoal, que nós temos as constituições estaduais dos estados. E eu quero falar sobre isso agora também. Vindo para cá, então, é importante lembrar aqui, pessoal, que no STF, no Supremo Tribunal Federal, nós temos o artigo 102. E um exemplo de quem é julgado é o presidente da República. O STJ, nós temos o artigo 105 da Constituição Federal, e quem é julgado aqui, por exemplo, são os governadores dos estados. Nos TRFs, nós temos o artigo 110 da Constituição, e um exemplo que nós temos são os juízes federais. E no TJ nós temos, por exemplo, aqui é o 109, e aqui é o 110 da Constituição Federal de 88, que julga, por exemplo, os juízes estaduais. Agora existe uma grande questão, pessoal. A questão é essa aqui, ó. Como é que fica a questão do Tribunal do Júri? Sim, por quê? Porque o Tribunal do Júri também tem competência constitucional. Está lá no artigo 5º, 38 da Constituição. A pergunta que se faz é o seguinte: se porventura um juiz comete um crime doloso contra a vida,
ele será julgado pelo tribunal do júri ou pelo tribunal de justiça? Essa é uma questão primordial para a tua prova. Por quê? Porque a gente tem um aparente conflito aqui. Tanto a competência por prerrogativa de função, quanto a competência do tribunal do júri, elas são constitucionais. Ambas são constitucionais. Então, a competência constitucional sempre atrai as outras. Só que as duas têm a mesma hierarquia. Nesse caso, pessoal, vocês têm que cuidar. Muito cuidado. Como as duas são constitucionais, se a pessoa que comete o crime doloso contra a vida tiver foro privilegiado, ele vai responder perante o tribunal. Prevalece a prerrogativa de função. Então eu vou botar aqui em vermelho. Prevalece a prerrogativa de função, certo? Em detrimento do tribunal do júri, salvo se a prerrogativa estiver prevista exclusivamente na Constituição estadual. Sim, a Constituição estadual também prevê foro privilegiado, certo? Ela também prevê. Então, por exemplo, um prefeito. A Constituição Federal diz que os prefeitos são julgados pelos TJs. A Constituição Estadual também diz que os prefeitos são julgados pelos TJs. Então, se um prefeito cometer um crime doloso contra a vida, ele vai ser julgado pelo TJ. Por quê? Porque a Constituição Federal prevê. Agora, vamos supor que aparece ali um vereador. Ora, os vereadores são julgados pelo TJ por força de Constituição Estadual. Se eles cometerem um crime doloso contra a vida, eles já não vão ser julgados pelo TJ. Eles vão ser julgados pelo Tribunal do Júri. Isso é o que diz, meus amigos. Isso é o que diz a súmula vinculante 45 do Supremo Tribunal Federal. A súmula vinculante 45 tem grande chance de cair na tua prova. Vamos olhar o que ela diz? Vem comigo. Vem comigo na súmula. Aqui está, ó. Espero que vocês consigam ler. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função, estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Então, se for um crime doloso contra a vida e quem cometeu tem foro privilegiado só pela Constituição, por exemplo, do Estado do Rio Grande do Sul, vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. Mas se a previsão também está na Constituição Federal, vai ser julgado pelo órgão, pelo tribunal competente. Certinho? Cuidem isso também. E assim a gente fecha aquilo que é importante sobre competência e razão da pessoa. Fixamos. Mas precisamos saber a competência em razão da matéria. Isso é assunto para o bloco 2. Aguardo vocês ansiosamente. Um grande abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.